Olá, pessoal. Eu sou a professora Fernanda Trentin e, a pedido do professor Guilherme, vou gravar uma videoaula para auxiliar vocês no processo de autoestudo do componente chamado processo de conhecimento, procedimento comum, especificamente com relação à unidade 3, que trata das formas adequadas de solução de conflitos. Então, nesta terceira unidade, vou trabalhar com vocês com uma aula assíncrona, né, essa aula gravada, e a partir dessa aula vocês terão a possibilidade de resolver algumas questões que cairão na última prova e também conhecer os assuntos relativos a essa terceira unidade. Para tanto, eu vou compartilhar com vocês um conteúdo aqui a partir dos slides que também estão disponíveis para vocês no portal acadêmico. Essa terceira unidade, ela trata especificamente das formas adequadas de solução de conflitos, e dentro desse assunto a gente pode estudar vários outros subassuntos, subconceitos. Previstos no nosso plano de ensino estão a conciliação, mediação, arbitragem e o sistema multiportas ou múltiplas portas. Nessa aula, eu vou tratar com vocês dos três primeiros. E em relação ao sistema múltiplas portas ou multiportas, eu deixei o linkzinho logo abaixo na trilha de vocês do autoestudo, para que vocês tomem conhecimento desse tema do que se trata. Então, para a gente falar sobre isso, a gente faz primeiro uma introdução tratando sobre a evolução da quantidade de processos judiciais no Brasil nos últimos anos. Então, temos aqui uma estatística mais antiga de 2018, dizendo que 80 milhões de processos judiciais existiam no sistema judiciário brasileiro neste ano, 2018. Eu coloquei aí uma figura de um processo físico, que imagino que a maioria de vocês nunca tenha visto, que era a realidade até há alguns anos atrás. Hoje, a realidade do papel, ela quase não existe mais, com a maioria dos processos, quase todos os tribunais já digitalizados ou totalmente virtuais, mas infelizmente a quantidade de processos não diminuiu. No STF, há uma notícia que tem como fonte a revista do CNJ, né? Que diz que em 2013 a gente já tinha 83,8 milhões de processos em tramitação. Então já teve também um aumento em relação àqueles dados de 2018, o que traz para nós um problema relacionado especificamente à morosidade na tramitação e, consequentemente, a retaliação de um princípio que é de um direito nosso, que é do acesso à justiça. A gente parte falando da Constituição Federal, que estabelece lá no nosso preâmbulo que o Brasil ele tem como um dos seus objetivos tratar da solução pacífica das controvérsias, né? Solução pacífica de controvérsias não significa que o poder judiciário ele fique de lado, né? Porque em geral no poder judiciário há uma espécie de beligerância, uma espécie de disputa. Mas o que está querendo dizer aqui é que, seja pelo poder judiciário ou fora dele, os conflitos podem ser tratados de forma pacífica, de forma que sejam resolvidos pacificamente. Isso traz para nós uma preocupação com relação a buscar outros fatores que não apenas, ou outros mecanismos que não apenas o judiciário, para auxiliar nessa solução de controvérsias e, mais ainda, nessa solução pacífica. Então, a gente chega em uma discussão chamada de crise paradigmática. O que é essa crise paradigmática e quais são os paradigmas que estão em crise, né, mais especificamente? A crise paradigmática existe aqui no judiciário quando a gente percebe que, sozinho, o poder judiciário não dá mais conta da solução de todos esses problemas. Imaginem, né, aqueles 83,8 milhões de processos judiciais. O judiciário não tem efetivo suficiente para dar conta dessas demandas. Então, o que se busca? Romper esse paradigma no sentido de que apenas o judiciário pode nos trazer a solução pacificadora de conflitos.
ou métodos, de solução de conflitos, e que essa solução de conflitos pode começar a ser gerida e trazida e devolvida ao cidadão através de outros momentos, de outros fatores, de outros métodos, de outras possibilidades. E são dessas possibilidades que a gente está tratando aqui. Então, essas formas alternativas, como já se chamou no passado, ou adequadas, elas vão ser entregues ao cidadão através de mecanismos que a gente conhece nessa aula. Só um minutinho para passar aqui. E esses movimentos, né, que fazem com que essa crise paradigmática aconteça, eles não são tão recentes, eles já vêm, de um tempo atrás, onde se começou a pensar que o acesso à justiça, ele enfrentava alguns óbices. É aquele direito que eu tinha de, ingressar com uma ação judicial ou de responder uma ação judicial, ele enfrentava basicamente dois grandes problemas, né? Ele enfrentava outros também, mas esses com mais força. O primeiro deles era a questão relacionada ao pagamento das custas, né? Então, se eu quero ingressar com uma ação ou preciso responder a uma ação, eventualmente em algum momento, ou no início ou no final, eu deverei pagar as custas. Então, esse é um problema de cunho financeiro. E o outro problema, que também tinha relação com a questão financeira, mas não apenas com isso, é a questão da contratação de um profissional habilitado, de um advogado. Então, é quando se percebeu que o acesso à justiça estava sofrendo esses entraves ou esses impasses, se começaram alguns movimentos facilitadores de acesso à justiça. Tem um livro bem legal na biblioteca, um livro verdinho, fininho, que é bem importante para quem gosta de processo civil ou trabalha com processo civil, que fala sobre esses obstáculos do acesso à justiça, né? Especificamente em relação à onerosidade das custas, à própria demora na prestação judicial, ou até mesmo essa questão da contratação de um profissional da advocacia, e que a partir de então seriam necessários pensar nesses movimentos que o livro do Capelletti e do Gatti denominou de ondas renovatórias de acesso à justiça, né? Os movimentos de acesso à justiça. E uma das ondas, né, seria a busca por mecanismos diferentes do Poder Judiciário, que é a terceira onda. Então, é a onda do acesso à justiça. É aquela onda em que eu preciso começar a pensar numa defensoria pública ou dativa, na isenção do pagamento de custas para os hipossuficientes economicamente falando, quem sabe na criação de procedimentos mais simples e céleres, como no Brasil aconteceu com o juizado especial, que por muito tempo se chamou de juizado de pequenas causas. Então, a partir desses estudos, se pensou que essas ondas renovatórias elas faziam muito sentido e elas precisavam de um suporte. No Brasil, porque aquele doutrinador anterior não é brasileiro, no Brasil, isso se convencionou chamar, essa busca por outros mecanismos se convencionou chamar, além de outros termos, de equivalentes jurisdicionais, que estavam sendo estudados de alguma forma, dentro de uma outra onda, de um outro movimento chamado pluralismo jurídico. O que é plural, né? É ter mais do que um. Então, o pluralismo jurídico estatal, muito bem estudado e tratado pelo professor Antônio Carlos Volkmer, da Universidade Federal de Santa Catarina, abordava atores plurais, né? Há mais do que um ator, não apenas o Poder Judiciário, e que esses atores pudessem entregar a tutela jurisdicional de alguma forma. E a forma que ele convencionou estudar eram justamente os equivalentes jurisdicionais. Então, o que seriam, né, esses equivalentes jurisdicionais? O nome já é intuitivo, que equivale ao poder judiciário, que equivale à jurisdição. Então, entendendo a jurisdição como a busca pela solução do meu litígio e consequente entrega, né? A tutela dos interesses, os equivalentes jurisdicionais vão ser equivalentes a esta entrega de uma outra forma. E as formas que poderiam ser mais comuns aqui seriam
a conciliação, a mediação, a arbitragem, até mesmo a negociação ou o sistema multiportas. Antes de falar sobre cada uma delas, talvez vocês, lendo sobre o assunto, vão se deparar com algumas expressões. Então, eu trouxe aqui as ADRS, muito conhecidas para quem lê artigos feitos por professores ou pesquisadores da Universidade de Harvard. Eles estudam muito a questão da negociação, para quem gosta de relacionar o direito com filmes ou séries, para quem assistiu Suits, lá eles tratam muito da negociação de Harvard, tanto é que, em tese, só contratam profissionais de lá, porque tem essa manha, né, da barganha, da negociação, na advocacia. No Brasil, por muito tempo, se chamou de MASCs, ou métodos adequados, ou até métodos alternativos de solução de conflitos, ou TASCs, né, tratamentos adequados de solução de conflitos, ou também equivalentes jurisdicionais. Por que que não tem se utilizado muito a expressão alternativo? Porque todos esses métodos que a gente vai tratar aqui, eles têm já uma menção na lei. Então, eles não são alternativos no sentido de relacionar ao direito alternativo. Seriam alternativos ao Estado, né? Ao Poder Judiciário, então somente isso. Deixa só eu desligar aqui o barulhinho do WhatsApp para não ficar atrapalhando vocês. Acho que desliguei os dois. Muito bem. Na sequência, então, a gente vai tratar sobre esses métodos. E aí, para falar sobre a conciliação, a mediação e a arbitragem, a gente precisa fazer rapidamente uma diferenciação entre o que são métodos autocompositivos e o que são métodos heterocompositivos. Autocompositivos são aqueles métodos em que o resultado final, como por exemplo o acordo, né, a decisão vem das próprias partes, que é o caso da mediação e da conciliação. Vejam, eu posso ter um terceiro que está auxiliando no processo, a figura do mediador ou do conciliador, mas esse terceiro, em momento algum, ele dá a decisão, ele dá a sentença. Então, por isso, autocomposição. A forma heterocompositiva parte do pressuposto de que um terceiro, que não a parte ou que não as partes, vai não apenas auxiliar no procedimento, mas vai dar a decisão, que é o caso da arbitragem ou o caso do Poder Judiciário. Então, inicialmente, a gente precisa fazer essa diferenciação. Especificamente sobre os métodos que eu pretendo abordar com vocês hoje, o primeiro que a gente vai tratar de baixo para cima é a arbitragem, porque aí depois a gente fala da conciliação e da mediação próximos, já que eles são institutos realmente parecidos. Na legislação brasileira, eu tenho os três, né? A conciliação já era estudada no CPC de 73. Na Justiça Federal, ela era muito utilizada, como continua hoje. Nos juizados especiais, a Lei 9.099 de 95 já se tratava da conciliação, inclusive é um dos princípios que rege, né, a Lei dos Juizados Especiais. A arbitragem tem legislação própria de 1996 e teve alterações posteriores. E a mediação, embora a lei tenha 9 anos apenas, então recente, né? Ela já era utilizada, mas ela ficou assim meio marginalizada em termos legislativos. Como demorou muito para que a lei da mediação fosse aprovada, o CNJ criou uma resolução lá em 2010 que facilitava o seu uso, né, e dava algumas regras a respeito dela. E aí o CPC de 2015 implementou, e aí meio que a lei da mediação ela ficou, não diria inútil nem ultrapassada, mas o CPC já dizia quase tudo que era necessário. Mas em termos de legislação, nós temos a lei de mediação, a própria resolução do CNJ que auxilia muito nos aspectos práticos e de implementação da mediação nos tribunais, e o CPC de 2015. O nosso CPC, então, em vigor, ele trata da conciliação e da mediação lá no seu artigo 1º já, quando no parágrafo 3º fala que os dois métodos e outros
eles deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, assim como pelos advogados, pelos defensores e pelo Ministério Público, no curso, inclusive, do processo judicial. O ideal do uso desses formatos, da conciliação, da mediação e da arbitragem, é a via extrajudicial, justamente para evitar que mais um processo precise ficar tramitando. Mas não há problema que, né, se de alguma forma se entenda necessário ingressar com a ação, haverá esse estímulo por parte de todo mundo que esteja participando ativamente daquele processo. Então, o estímulo ao uso dessas ferramentas, dessas técnicas. Já lá no artigo 3º, que fala explicitamente do acesso à justiça, diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito e, no parágrafo 1º, fala-se que permite-se a arbitragem na forma da lei, que é a lei lá de 1996. Por fim, lá no artigo 359, fala que mesmo que se inicie uma audiência de instrução e julgamento, o juiz vai tentar novamente fazer a conciliação e pode utilizar outros métodos como a mediação e arbitragem, podendo inclusive suspender o processo para que sessões de mediação ou que um procedimento de arbitragem seja feito. Tá? Mas então aqui a gente tem que perceber que dentro do judiciário há esse estímulo, mas que muito mais interessante seria se os métodos fossem utilizados antes da propositura da ação para, de fato, impedir, ou impedir no sentido bom, né? Para evitar que uma ação judicial fosse interposta. E aí, lá no artigo 165 e 166 do CPC, fala da criação dos centros judiciários de solução de conflitos, aquilo que a gente chama de SEJUSC, que não tem em todas as comarcas, mas que seria muito importante que existisse. Que na nossa região tem muito poucas comarcas que implementaram o SEJUSC, mas algumas delas, mesmo sem SEJUSC, têm o serviço de mediação no âmbito familiar, que aí é desenvolvida uma mediação para aquelas ações relacionadas às ações de família do procedimento especial previsto no CPC, que vocês ainda não estudaram, mas que é um procedimento específico para as ações de família quando elas são litigiosas. E aí, nesse caso, o que acontece? De acordo com o artigo 165, os tribunais podem criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A autocomposição, como a gente já viu, pode ter auxílio de um terceiro, mas as partes vão chegar à solução final do seu litígio, o que garante, em geral, uma efetividade maior do seu conflito, porque os acordos, via de regra, são mais cumpridos do que as sentenças judiciais, de acordo com algumas pesquisas. Já no artigo 166, trata de quais são os princípios que informam tanto a conciliação como a mediação, que são a independência, a imparcialidade, a autonomia da vontade, ou seja, aquilo que eu desejo em relação ao meu conflito, confidencialidade, já que nenhum assunto que for tratado numa sessão de mediação pode ser levado a terceiros, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Tanto é que, recentemente, foi julgada uma ADI no sentido de que não é necessário, inclusive, a, a permanência ou a contratação de um advogado para essas sessões do SEJUSC, tendo em vista, né, o princípio da informalidade. Muito bem. Vamos pensar aqui, então, num processo judicial. A gente pode estar tratando de uma das ações de família, ou não necessariamente, mas é aqui que, em geral, os fóruns estão tratando da mediação, né? Então, vamos imaginar que tenha sido protocolada uma ação de divórcio, por exemplo, onde seja necessário tratar sobre partilha dos bens, eventualmente guarda de filhos. O juiz, recebendo a petição inicial e percebendo que ela preenche os requisitos e que o processo deve seguir, porque não é caso de improcedência liminar, o juiz designa uma audiência de mediação e de conciliação, né? Diz a lei aqui que com antecedência mínima de 30 dias, e o réu vai ser citado com 20 dias de antecedência, pelo menos, para participar desse evento
dessa sessão de conciliação e mediação. Quando é que se escolhe se é conciliação ou se é mediação? A depender de cada fórum, se existe o serviço de mediação ou não. Se não existir o serviço de mediação, o juiz mesmo vai fazer uma conciliação, vai designar um conciliador, mas existindo o serviço de mediação, ela ocorrerá e aí ela tem alguns requisitos que a gente vai conhecer depois. Passada essa primeira parte, que eu quero falar depois com um pouco mais de ênfase para vocês, a gente vai tratar primeiro da arbitragem, que eu já trabalho com vocês aqui na sequência. Então, a arbitragem é um procedimento, como a gente falou antes, heterocompositivo. O que que significa isso? As partes podem tratar sobre alguns aspectos inicialmente, podem até tentar uma conciliação num procedimento de arbitragem, a gente vai chamar isso de procedimento misto, que tem a ver lá com o sistema múltiplas portas ou multiportas, que vocês vão ler depois no material de apoio, mas se encaminha para que a decisão seja dada por um terceiro, que nesse caso aqui é um árbitro. Como é que vai funcionar isso, então? A arbitragem, ela tem lei especial, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Essa legislação é de 1996. E a arbitragem, embora muito pouco conhecida na nossa região, ela é muito difundida no Brasil. Então, tem aqui uma notícia no sentido de que o Brasil é o quarto no mundo em negócios feitos por arbitragem. E é muito comum também que profissionais do direito de renome, advogados aposentados, ministros e desembargadores aposentados sejam reconhecidamente eleitos, né, sejam convidados a serem árbitros em arbitragem internacional, dada a sua idoneidade e também o seu notório conhecimento jurídico. Então, é muito comum que hajam brasileiros fazendo sentenças arbitrais no exterior. Além disso, há 10 anos atrás, já se noticiava nas revistas brasileiras que os advogados podiam enriquecer, estavam enriquecendo através dos tribunais de arbitragem, justamente porque no âmbito empresarial se buscava uma justiça, né, ou uma solução de litígios de uma forma mais rápida. E aí a morosidade do judiciário não estava agradando a esses empresários. Portanto, a arbitragem tinha um respaldo maior. Então, a Lei 9.305 de 1996 foi a que regulamentou a arbitragem no Brasil, e como eu falei antes para vocês, lá no artigo 3º, parágrafo 1º do CPC, também se admite a arbitragem no Brasil. Em 2015, houveram algumas alterações, isso tem a ver também com o CPC, e é o fato de que a arbitragem passou a ter uma regulamentação no que se refere às tutelas de urgência, a tutela antecipada, que o professor Guilherme vai tratar com vocês, e as medidas cautelares. Então, como na lei de arbitragem não se tratam de tutelas urgentes, né, as tutelas provisórias, a partir do CPC de 2015 se implementou essas alterações, então, dentro de um procedimento de arbitragem que funciona fora do Tribunal de Justiça, é possível fazer esse pedido de tutelas urgentes, enviando esse pedido ao judiciário e depois retomando o processo de arbitragem normalmente. Então, é um processo heterocompositivo, como se tratou antes, em que as partes definem. Então, eu vou fazer um acordo com outra parte, né, se eu sou parte, mas vou definir com ela que, primeiro, nós tiraremos o nosso procedimento, né? Nós não enviaremos o nosso conflito ao Poder Judiciário, esse é o primeiro ponto, e nós vamos escolher quem é o árbitro ou quem é a Câmara Arbitral que vai definir para nós sobre a solução do nosso litígio. Então, vejam, eu estou excluindo o Poder Judiciário da solução do conflito e estou entregando ele para um terceiro. Por que que eu faria isso? Vocês já viram algum processo judicial que envolve, por exemplo, a, a medição de terras? Nesses processos envolvendo medição de terras,
quem é que o juiz contrata para realizar essa medição? Então, um profissional específico, um expert na área, por exemplo, um agrimensor. Não seria mais fácil e mais barato as partes irem direto nesse agrimensor, pedir que ele fizesse a medição e definisse os rumos daquele meu problema, daquele meu litígio? Então, é mais ou menos isso que acontece na arbitragem. Eu vou direto a um profissional que tem expertise na área que eu tenho litígio, e é esse profissional que vai me entregar a decisão a partir da análise técnica. Então fica muito mais rápido, muito mais barato, otimiza, né, toda essa solução do conflito. E é por isso que uma das principais vantagens desse procedimento é a celeridade, né? Porque se eu vou direto a esse profissional, eu evito todo aquele trâmite do processo no sentido de buscar a nomeação de peritos, e às vezes algum não aceita e cobra um preço maior, a parte vai impugnar aquele preço ou não confia naquela pessoa. Assim, as duas partes vão chegar no consenso no sentido de dizer, queremos que aquela pessoa ou que aquela entidade que só trabalha com arbitragem resolva essa situação para nós, e aí, obviamente, temos que confiar no serviço desse perito. Como é que a gente faz para instituir a arbitragem? Existem duas possibilidades de fazer uma convenção de arbitragem. Eu posso fazer ela através de um compromisso arbitral, quando eu não tenho contrato com a pessoa, mas existe o conflito latente, e aí eu já quero convencionar isso, já quero convencionar que a partir deste conflito nós estamos assumindo um compromisso arbitral, e isso significa que nós vamos levar para o tribunal arbitral e não para o Poder Judiciário esse conflito que existe agora, que está trazendo um problema para nós. Ou eu posso, quando eu faço um contrato qualquer com uma pessoa em que ainda não existe um conflito, eu posso estipular dentro desse contrato uma cláusula dizendo que, se desta situação se acarretar um conflito futuro e, portanto, incerto, que esse conflito futuro incerto vai obrigatoriamente ser decidido pela arbitragem. Então, cláusula arbitral, no sentido que eu coloco uma cláusula dentro de um contrato dizendo que as dificuldades oriundas daquele contrato serão necessariamente e obrigatoriamente resolvidas pela Câmara Arbitral, né, ou por um tribunal arbitral, e não pelo Tribunal de Justiça, né? Isso tem que ficar muito claro, porque nos casos, por exemplo, de direito do consumidor, se essa cláusula não ficar maior, assim, com ênfase, ela, inclusive, será desconsiderada. Então, nessas situações, né, o conflito atual através de um compromisso arbitral e os conflitos futuros incertos através de uma cláusula compromissória dentro de um contrato. O que essa convenção de arbitragem tem que ter? Autonomia de vontade, né? Estou dizendo que estou buscando a arbitragem porque quero, porque esse é meu interesse. Ele tem natureza contratual, traz uma necessidade de que as partes sejam capazes, né? Porque já que estou fazendo um contrato, esse contrato precisa de agentes capazes, ele tem que adotar uma forma escrita, pode atingir conflitos existentes, como compromisso, ou futuros, como o da cláusula, se impõe os limites de arbitragem, qual é a forma que vai ser julgado, se é de acordo com a lei ou de acordo com a equidade, os limites de competência do árbitro, que prazo ele vai ter para dar a sentença arbitral. E aqui vem uma questão importante: o prazo da lei é de no máximo 6 meses, mas eu posso estipular 24 horas, 7 dias, 30 dias, de acordo com as especificidades desse meu processo. Então, é muito, muito interessante pensar que talvez numa questão portuária, num conflito aí relacionado a alimentos perecíveis, que eu tenho uma sentença em 24 horas. Então, impor os limites dessa arbitragem é muito importante e é uma característica dessa convenção. Como se falou antes, a solução é efetuada por um terceiro, por isso é uma forma heterocompositiva. O árbitro é escolhido pelas partes, ou pelo menos a Câmara Arbitral é escolhida pelas partes. Chapecó tem Câmara Arbitral, São Miguel do Oeste já teve no passado, agora não tem mais.
mas eram setores em que várias pessoas com expertises diferentes se cadastravam para auxiliar na solução de conflitos. Então, você poderia escolher especificamente o árbitro, ou então poderia somente escolher a Câmara, e aí a Câmara ia dispor de um dos seus árbitros. Aí, esse árbitro, embora não seja juiz e embora talvez não tenha formação jurídica, mas tenha formação na área do objeto do teu conflito, ele vai proferir uma sentença chamada sentença arbitral, que tem alguns requisitos também, não vem ao caso agora, e essa sentença vincula as partes. Porque a gente fez um contrato dizendo que o nosso conflito seria resolvido por aquele árbitro. E esse árbitro, então, vai expedir, vai promulgar, vai dar uma sentença, e essa sentença tem força de sentença judicial. Ela é passível de execução no Poder Judiciário, tanto é que está lá entre os títulos executivos. Dessa sentença não caberá recurso, obviamente que caberá anulação se houver vícios, né, na construção dessa arbitragem e na construção dessa sentença. Mas, via de regra, não haverá recurso, porque eu estou tirando do judiciário o poder de falar sobre aquele meu litígio, né? Eu tirei do judiciário, eu entreguei para arbitragem a possibilidade de me dizer o que era certo e o que era errado naquela circunstância. Então, quando que eu vou poder usar o judiciário em se tratando de arbitragem? Primeiro, quando já estiver com uma ação tramitando, em algum momento a gente resolve partir para a arbitragem, então pode se suspender o processo, resolve na arbitragem e depois só homologa, ou não, porque a sentença não tem essa necessidade. Ou naquelas situações em que eu escolho a arbitragem, mas eu preciso de uma tutela de urgência, uma antecipação de tutela. Só um minuto, desculpe. Ou então, nos casos que eu entendo que houve vício na regular formação do processo arbitral ou na sentença. E aí, nesse caso, eu posso fazer a ação anulatória de arbitragem, mas não é recurso, tá bem? Então, via de regra, a escolha da arbitragem exclui o Poder Judiciário. Aqui só fala da alteração da lei de arbitragem, possibilitando a busca por tutelas provisórias de urgência ou tutelas cautelares, né? E aí aqui o prazo, né? Como eu falei, o prazo para proferir a sentença, ele pode ser estipulado pelas partes, a depender do caso, 1 dia, 7 dias, 30 dias, 60 dias, ou se esse prazo não for estipulado lá no nosso compromisso arbitral, vai ser de 6 meses obrigatoriamente. Produz os mesmos efeitos e, sendo condenatória, constitui título executivo. Então, esse também é um caso em que eu posso buscar o Poder Judiciário para dar sequência, né? Mas isso não significa que eu esteja dando ao judiciário a possibilidade de tratar sobre o meu conflito. Ele já foi tratado, já foi resolvido. O que vai acontecer é que o Poder Judiciário apenas vai fazer uma espécie de cumprimento de sentença, uma execução do título executivo, que é a sentença arbitral. Agora, então, chegou a vez da gente falar sobre a conciliação e a mediação. E eu expliquei antes que eu vou tratar delas juntas porque elas têm algumas particularidades e têm algumas semelhanças entre elas. O nosso CPC diz que a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios de independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e da decisão informada, conforme a gente já viu antes. E aí o próprio CPC, ele faz uma distinção, e essa distinção é importante para a gente poder tratar desses dois métodos. Via de regra, quando você fala em conciliar e mediar, a gente tem a ideia de partes que estão em conflito e que vão buscar a solução desse conflito e eventualmente um acordo a partir da ajuda de um terceiro. E esse conceito, ele se encaixa tanto para o conciliador quanto para o mediador. A diferença está basicamente nos tipos de litígio e de relação que se tem antes daquele litígio acontecer, e também no quanto
cada um desses terceiros vão influenciar ou vão auxiliar nesse processo. O conciliador, de acordo com o artigo 165, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil, fala que o conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Por quê? Porque também não se busca a manutenção desse vínculo, né? As partes fizeram uma negociação específica, tiveram um desacordo em virtude disso e querem resolver esse problema. E aí o conciliador poderá sugerir soluções. Olha, nesse contrato aqui que foi rompido, que o senhor ficou devendo 10 mil reais, que tal o senhor parcelar esses 10 mil reais? Quem sabe fazer uma devolução do objeto do contrato? Quem sabe resolver de outra forma? Então, essa possibilidade de sugerir, ela é uma atribuição do conciliador, coisa que não é do mediador, já que o parágrafo 3º desse mesmo artigo fala que o mediador atuará preferencialmente nos casos em que haja vínculo entre as partes, por isso que a mediação é muito utilizada no âmbito do direito de família, nas relações trabalhistas entre empregador e empregado, nas relações de vizinhança, eventualmente. E este mediador auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, e não vai sugerir soluções, né? Então, essa é a principal diferença em relação a ter ou não uma relação anterior e em relação ao quanto de interferência esse terceiro vai ter nesses processos. Então, o conciliador tem um papel mais dinâmico, né? Um papel de sugerir, de influenciar, de dar possibilidades, e o mediador não. O mediador tem um papel diferente de suporte, que é o suporte para facilitar o diálogo, o suporte para causar empatia, o suporte para tentar buscar, fazer com que as partes busquem aquilo que eles entendem melhor para aquela situação. No entanto, tanto na conciliação como na mediação, ainda estamos falando de um método autocompositivo, são eles mesmos que vão buscar a solução do seu conflito. E a solução vai ser necessariamente um acordo? Não, o acordo pode ser uma consequência, né? É errado dizer que na mediação, por exemplo, se busque o acordo. Na mediação, o que se busca é a retomada do diálogo, eventualmente a retomada da relação em si. O acordo é consequência e quando ele acontece pode ser bom, né? Como já falei antes, a disciplina legal da mediação é a Resolução 125 do CNJ, a Lei de Mediação e o próprio CPC. Basicamente, existem duas mediações, né? Dois tipos de mediação. Uma mais informal, que não usa tanto as técnicas, os requisitos previstos lá na lei de mediação e nos cursos do CNJ. Existe um manual do CNJ bem interessante, que trata de todos os aspectos relativos à mediação técnica, né? E então existe essa mediação que é mais formal, que é mais técnica, em que essa terceira parte, que vai ser neutra e que vai auxiliar nesse processo de retomada do diálogo, ela vai tomar por base essas técnicas ensinadas pelo CNJ, as técnicas que já foram criadas por doutrinadores e que foram implementadas pelo próprio CNJ como técnicas oficiais da mediação. Então, é uma mediação que ela precisa estar enraizada nesses procedimentos que são ensinados, né? Embora seja um método autocompositivo, há essa ligação do mediador com as partes no sentido de fazer com que a negociação vá fluindo, né? Que a mediação desenvolva habilidades de conversa, usam-se algumas técnicas, algumas abordagens um pouco psicológicas, sem interferir, né, nesse aspecto do profissional da psicologia, e seria importante que não houvesse restrição de tempo. No entanto, não ter restrição de tempo impede que haja uma certa fluidez das mediações lá no judiciário. Não tem como a gente deixar uma sessão livre de mediação, né? Porque às vezes elas vão durar 3, 4 horas. O normal é que uma mediação dure 3 horas. Aqui na comarca de Pinhalzinho,
Elas têm 1 hora e meia de duração. Em São Miguel do Oeste, não sei se elas estão acontecendo, estou fora da comarca há um tempo, mas já foram mais ou menos desse tempo. Então, em torno de 1 hora e meia, que é para dar tempo da pauta fluir também. Mas o ideal seria que não tivesse a restrição de tempo, até para não fazer com que as partes se sentissem obrigadas a resolver naquele momento. Quem são os atores, né? Quem são os agentes dessa mediação? As partes, obviamente, que procuram o procedimento para a solução do seu conflito. Se houver os representantes legais, né, havendo os advogados, mediador e comediador, pode existir a figura daquele mediador que fica auxiliando, mas que não tem papel tão ativo, e por isso chamado de comediador. E na mediação judicial pode ter a figura do juiz, mas, em geral, ele não conduz a sessão, ele só homologa os acordos posteriormente. Como que é o procedimento, da mediação? Via de regra, se faz uma reunião de informações, né? Essa reunião a gente já explica na sequência. Se identificam questões, interesses e sentimentos, são um pouco diferentes cada um deles. Se esclarecem as controvérsias, resolve-se tudo e se registram as soluções encontradas, se foi possível. Como é que vai ser então? Esse início tem a ver mais com o preparo. Aquilo que eu vou falar agora nos 2 ou 3 primeiros slides, eles podem ter perdido um pouco da sua necessidade, tendo em vista que a maioria das mediações, e aí depois eu gostaria que vocês, a gente vai abrir um fórum aqui no portal, e eu queria que vocês falassem depois para mim e para o professor Guilherme como que tem acontecido na comarca de vocês, porque imagino aqui que de Pinhalzinho tem a gente que seja da comarca de Modelo, eventualmente alguém da comarca de Maravilha. Para as turmas de São Miguel do Oeste, talvez tenha alguém que seja da comarca de São Miguel, Descanso, e quem sabe até São José do Cedro e Dionísio Cerqueira, ou Barracão. Então, coloquem ali no fórum depois como que a audiência de mediação tem acontecido na comarca de vocês, se ela tem acontecido e se ela é virtual ou presencial. Então, isso que eu vou falar é via de regra para as mediações presenciais, o que não está acontecendo aqui na minha comarca. Então, pode ter se tornado um pouco obsoleto nesse sentido. O que que a gente faz quando é mediador? Primeiro, a gente precisa preparar um local. Não consigo mostrar para vocês, mas estou aqui numa sala de mediação, numa mesa redonda. Eu vou tentar mostrar, ver se é possível aqui, se não vou derrubar nada. Ó, uma mesa redonda, está escrito inclusive lá fora, sala de mediação. Eu vou preparar essa sala para que ela fique numa disposição correta das cadeiras que a gente já vai ver na sequência. Vou deixar um ambiente arejado, nem muito frio, nem muito quente, se possível com água ou café, para que seja um ambiente bastante acolhedor, porque muitas vezes eu fui mediadora nomeada pelo Tribunal de Justiça, fui conciliadora do Juizado Especial por bastante tempo, e uma coisa que eu ouvia muito era: é a primeira vez que eu tenho que vir no fórum, eu estou nervoso, estou nervosa. E esse nervosismo ele tem que ir embora quando a gente trata da mediação, porque se o procedimento é para que o diálogo possa fluir, o nervosismo é um fator impeditivo. Então, deixar a pessoa o mais à vontade possível, né? Quando a sessão é realizada lá no meu escritório, eu quero usar técnicas de mediação ou de conciliação do escritório, também tenta fazer com que esse ambiente fique mais acolhedor. Quando eu tenho anotações, eu faço as devidas revisões, né, para não cometer gafes em relação a nomes, em relação a situações. Mas se vocês forem mediadores de fato e não apenas estiverem utilizando as técnicas da mediação, vocês vão ver que o mediador, o oficial, ele não toma conhecimento prévio do processo para não criar nenhuma predisposição para A ou para B, então ele não vai ter essas anotações. E anotar aquilo que for necessário para que não haja nenhum problema relacionado à comunicação. Cumprimenta as partes, não conversa demais nem com um nem com outro para não criar laços com A ou com B, né? Procura dar a mesma atenção e localiza as pessoas na mesa. O que que é essa localização das mesas para a mediação presencial? O CNJ, no seu manual de mediação, que já tem várias edições, já deve estar na 9ª edição, ele dá algumas possibilidades de mesa. Essa configuração aqui é a mais comum, que é a da mesa redonda. Vocês podem ver que as figurinhas de cadeira chamadas M são os mediadores, nesse caso teria um mediador e um comediador, e parte 1 e duas partes 2.
essa disposição garante que a parte um e a parte 2 estejam muito próximas. E o objetivo dessa formatação aqui, dessa configuração, é justamente para que as pessoas fiquem próximas e não tenham aquele aspecto de litígio, de briga. Então, se eu estou ao lado da pessoa com quem eu tenho conflito, se o mediador me possibilitou sentar tão perto, significa que a nossa situação não é tão ruim, né? Transmite esse aspecto de que podemos estar aqui, podemos ser racionais, podemos ser amistosos e podemos conduzir essa sessão de uma forma tranquila e vejam que o mediador, ele consegue visualizar o que está acontecendo com todo mundo, né? Ele fica de frente. Então, a mesa redonda é a mais comum. Não tem ideia de hierarquia, né? Todo mundo senta na mesa com a mesma altura. Não tem aquela bancada, né, do juiz e promotores. A mesa retangular segue uma configuração parecida, mediadores de um lado, partes do outro, partes próximas uma da outra, para não ter aquele aspecto de beligerância, de rivalidade. E aqui sem mesa alguma, mas também com o mediador podendo olhar para todo mundo. Aqui, nesse caso, a gente tem uma disposição com advogados, né? O A que está perto da parte um, então seria o seu advogado, o A que fica perto de P2 seria o advogado da P2, ambos de frente para os mediadores, para que seja possível visualizar suas caras e bocas, porque não é apenas o que se fala numa sessão de mediação que é importante, mas também gestos e expressão facial e ruídos né, e respirados, tudo isso o mediador fica ligado para perceber o que está acontecendo ali. Na sessão de abertura, o mediador ele vai falar sobre o que é a mediação, vai deixar claro que a mediação não tem uma decisão, que não obrigatoriamente seja necessário formular um acordo, que isso é uma consequência. Vai falar dos princípios norteadores, vai falar muito sobre a confidencialidade, né? Sobre o fato que ali é o momento de trazer todos os aspectos relacionados àquilo que eles estão vivendo, sem receio que isso saia dali, né? Havendo advogados, isso se explica também aos advogados. O advogado tem uma parte menos ativa, ele só vai tratar, de trazer informações legais quando as partes têm dúvida, mas ele não precisa se pronunciar quanto aos sentimentos, porque não são deles, né? Fala sobre essa questão de por que estão sentando próximos se ele achar que é necessário, fala sobre o seu compromisso com a mediação, sobre como será a condução, pede para as partes e informa ele sobre a confidencialidade, deixa claro de que ele não vai julgar, apenas vai participar ativamente para um processo de retomada de diálogo e fala de todos os pormenores da mediação. Depois, ele define um critério de quem vai iniciar, né? Se for uma mediação judicial, parte-se do pressuposto de que quem ingressou com a ação fala primeiro, depois passa-se a palavra para a parte contrária, tentando deixar ao mesmo tempo, caso elas tenham falado bastante, uma que a outra tenha esse mesmo tempo disponível, e se busca fazer um resumo de tudo isso, né? Tudo isso de uma forma bastante tranquila, com uma comunicação fluida. E às vezes essa comunicação fluida não vai acontecer, vai dar uma travada, né? As partes não estão falando umas às outras com detalhe daquilo que é necessário, ou está criando uma certa barreira de comunicação no sentido de brigar. Nesse caso, podem ser feitas sessões individuais, né? O mediador pede para que uma parte saia, fica com a outra, depois faz a mesma coisa com a troca, e às vezes nessas sessões individuais conseguem se perceber situações ali que sejam importantes para depois trazer de volta, se assim for permitido pelas partes, para voltar à nova sessão. Havendo essa sessão conjunta, que em geral nas mediações que tem acontecido aqui nas nossas comarcas não é muito comum, volta-se para uma sessão conjunta final para ver se foi possível chegar a um denominador comum, se eles querem realizar um acordo, se foi possível a retomada das questões que estavam impedindo a relação deles de fluir, e se dá para conduzir a sessão deles
para finalização no sentido de fazer um acordo. Se for isso, basta fazer a anotação e no caso do mediador judicial, ele vai submeter esse acordo a uma homologação judicial. Se for uma mediação extra, daí a depender de qual é a situação, os procedimentos adotados serão diferentes. Quando se está ouvindo as partes, o que que o mediador deve fazer? Ouvir os relatos, tentar obter uma visão geral, tentar fazer com que um seja empático em relação ao outro. A gente usa uma expressão chamada rapport, que é o estado de compreensão recíproca, né? Você está dizendo que quer 10 mil reais de pensão alimentícia, mas como se você se sentiria se ele pedisse 10 mil reais e você tivesse a renda dele? Você está dizendo que não quer que o pai visite o filho, como se você se sentiria se você fosse impedido de visitar seu filho? Então, tentar causar essa reciprocidade, essa percepção de como seria se o outro estivesse fazendo comigo o que eu estou fazendo com ele, e a partir disso tentar buscar soluções. Sempre registrar tudo para que ao final, havendo a possibilidade do acordo, isso seja registrado. E quando houver manifestação de um ou de outro, sempre dizer: olha, entendi tal coisa. Percebo tal situação. Eu entendi pelo que fulano me falou que a situação é esta. Estou correto? Se não estiver, me corrija. Isso facilita também para que as pessoas entendam se o mediador as compreendeu. Feito tudo isso, na sessão conjunta final se esclarecem todos os interesses, questões, sentimentos, e a partir daí, havendo a possibilidade, se faz o acordo final, conforme eu falei antes. Aqui continua a mesma situação, faço o resumo, e aí, por fim, o acordo. E aí, na hora do acordo, tem bastante importância ter um advogado junto, né? Porque aí ele pode deixar claro para o seu cliente se aquele acordo atende a todos os interesses jurídicos que eles buscavam na inicial, se há algum excesso, se tem alguma outra questão que não foi tratada nesse processo, mas que é relevante, que poderia ser utilizado nesse mesmo momento pelo princípio da celeridade para solucionar. E aí, havendo tudo combinado e todo o acordo redigido, encerra-se a sessão e, via de regra, o processo partirá para o judiciário fazer homologação e será extinto, né, pela sentença homologatória. Então, terminaria assim a fase da mediação, e se fosse uma conciliação, não teria muita diferença, apenas com a questão de que a conciliação não tem tantas técnicas, né, específicas assim, e que ela é mais enxuta, mais simples. Como eu falei para vocês antes, no entanto, o nosso judiciário ele tem se aproveitado de mecanismos virtuais, né? Em Santa Catarina pelo PJSC, mas o CNJ também tem uma plataforma de mediação digital que pode ser acessada por todo mundo. Está disponível lá no site do CNJ e possibilita que pessoas do Brasil inteiro façam um acordo. Além disso, os Sejuscs, né, são criados a partir das normativas previstas no nosso CPC. Então, como eu falei antes, muitas comarcas têm. E aí o Sejusc levantou, assim, a partir do Sejusc se levantou uma demanda que foi parar no STF, que é em relação ao fato de que esses serviços são gratuitos e por isso eles não têm a figura do advogado, não tem presença do advogado. E aí se discutiu isso, né, em relação ao fato de que esses centros precisariam ou não ter a presença de um advogado. Aí, recentemente, o STF, desculpem, confirmou que nos Sejuscs, né, nesses centros judiciários de solução de conflitos, por usarem como princípio de base a informalidade, eles de fato não precisam da figura de um advogado. E aí se levantaram algumas discussões, né, maiormente por conta da OAB, o Conselho Federal da OAB, que é a autora dessa ADI, se pronunciou de forma negativa e fica um debate bem importante que a gente não vai esgotar aqui, mas que pode ser aí um tema relevante para discussões posteriores em sala ou até, quem sabe, nos TCCs futuros de vocês.
E aí, para finalizar, Fernando Pessoa diz o seguinte, que hoje encontrei em ruas separadamente dois amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que haviam zangado, se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um viu uma coisa e o outro outra, ou nada. Então, às vezes, a mediação ela vai nos fazer perceber que as duas pessoas têm razão num conflito, só que elas têm óticas diferentes. E aí, quando tem óticas diferentes, a gente não consegue chegar sozinhos a uma solução. E o mediador pode nos trazer esse outro olhar, né? Esse enfoque diferente. E ainda, Petrônio Calmon disse em algum momento que de nada adiantará ser criado um sistema de resoluções consensuais de conflitos sem aperfeiçoar a justiça tradicional. O que que ele está querendo dizer com isso? Cria-se Sejusc, mas não implementa-se em comarcas. Cria-se um serviço de mediação, mas não treinam-se muitas pessoas que possam desenvolvê-la. Fala-se sobre mediação nas universidades, mas não conseguimos implementar convênios porque o judiciário maiormente busca servidores internos para realizar mediação por causa do fluxo contínuo de estagiários que vão e vêm, e não seria possível deixar um estagiário lá por apenas 6 meses e não treiná-lo, e treiná-lo apenas para 6 meses é ruim. No final da história, a gente está falando de métodos consensuais, mas o que se mostra na prática é que as pessoas buscam o judiciário por qualquer situação e às vezes a gente não consegue acabar com esse fluxo infinito de processos e, portanto, continuamos nos 80 milhões, né? Dito isso, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse conteúdo. E me coloco à disposição, o meu e-mail está no finalzinho dos slides que estão disponíveis no portal. Quem é de Pinhalzinho pode me procurar também. E agradeço e desejo a todos um bom estudo. Até mais.